Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ciclo de conferência sobre o fantástico pelo olhar francês. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a professora Maristela Machado aqui para falar com a gente. A professora Maristela, ela é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas e ela tem mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também em Letras. Hoje vamos falar que ela fazia engenharia, vai? Ou fala? Não. Ela adora isso. Ela também fez engenharia de alimentos e mestrado em bioquímica de alimentos na Universidade Estadual de Campinas. Ela é muito versátil. Atualmente, ela é professora associada de literaturas de língua francesa, cultura e civilização francófonas e língua francesa na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sua produção concentra-se em questões relacionadas à leitura literária em sala de aula de Fleur, as literaturas francófonas, a teoria literária, a adaptação cinematográfica de obras literárias e a tradução. Ela trabalha também com a leitura dramática de peças em língua francesa e, atualmente, ela está fazendo um pós-doc e o Barba Azul é um tema que ela tem desenvolvido no pós-doc dela. Então, Maristela, seja muito bem-vinda. E Malu, quer falar alguma coisa antes? Não, é mais para agradecer que a Maristela aceitou o nosso convite, que nós estamos muito felizes em recebê-la. Vai ser um prazer ouvi-la. Então, a palavra está com você, Maristela, e daí você vai me avisando conforme você quer que eu mude o slide, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Malu e Ana Luísa, é um prazer estar aqui. Eu tenho participado de vários eventos aqui na Unifesp com vocês, e sempre é ótimo. Fico muito feliz de poder participar e ouvir vocês sobre esse assunto que a Ana Luísa ajudou a abrir esse horizonte novo para mim. Praticamente tudo dessa apresentação tem a presença da Ana Luísa para mim o tempo todo, né? E porque assim eu vou partir para a análise de um livro ilustrado, então é uma mídia com a qual eu nunca trabalhei. Então, a Ana Luísa está me ajudando a descobrir isso para mim é uma grande novidade. Muito bem, né? Como nós estávamos aqui no Fantástico, a pergunta era Barba Azul, 1697, de Charles Perrault, um conto de fadas fantástico? O Caso de Barba Azul, 2017, livro ilustrado de Anabela Lopes. Eu vou adiantar rapidamente para vocês que Anabela Lopes é uma escritora e ilustradora argentina, radicada no Brasil, em Recife, e ela, então, publicou esse livro na Argentina e depois ele foi traduzido para o português, né? Outra coisa que eu quero lembrar aqui, eu não reproduzi para essa apresentação as páginas do livro, por uma questão de direitos autorais. Todas as imagens que eu usei aqui estão disponíveis no site da Anabela Lopes, tá bem? Então, seria maravilhoso mostrar as páginas para vocês, porque realmente é um outro efeito, né? Mas vamos agir, né, de acordo, então, com a ética. Muito bem. Próximo, Anne. Esse é o nosso percurso, né? Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o Barba Azul, do Charles Perrault, século XVII, auge, o grande século francês, século de Luís XIV, né? Então, esse é um autor que fez bastante sucesso, é praticamente a pessoa responsável pelo lançamento do gênero conto de fadas literário, tá bem? Tem uma outra grande autora, Madame d'Aulnoy,
mas é o Charles Perrault, então, que é o nome que se tornou mais importante nesse sentido. Nós vamos falar, então, várias particularidades, vou tentar recontar o conto rapidamente para vocês, para depois passar para o fragmento que eu escolhi, porque não haveria como comentar o livro todo, é um livro riquíssimo. Então, eu fiz esse recorte sobre o quarto proibido. Nós vamos já dizer que quarto é esse, vocês que já leram Barba Azul já sabem que quarto é esse, né? Mas nós vamos retomar, então, toda a narrativa. Antes de tratar especificamente do Barba Azul, da Anabela Lopes, eu vou só por uma questão de curiosidade mostrar, não é nada parecido com o estado da arte, mas só dar exemplos de transposições midiáticas antigas que fizeram a ressignificação da palavra escrita para as imagens. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente vai ver um pouco à voz do azul, assim, um pouco rapidamente. E, finalmente, todo mundo que conhece o Barba Azul, ele sabe que é um conto de fadas de sonoridade muito sombria, né? A gente tem um elemento mágico, né, que seria a chave, por isso eu coloquei a chave aqui, né, que ela é um elemento extremamente importante do conto, e o que eu quero mostrar para vocês é como a Anabela Lopes, através da mídia que ela escolheu, do próprio livro, ela vai fazer uma produção de sentido exatamente realçando, tornando esse conto realmente assustador, com figuras assim que não estão presentes no nosso conto original do Charles Perrault. Tá bem? Próximo. Então, a respeito do Barba Azul, né? Gente, levanta a mão quem leu o Barba Azul. Uhum. Certo. Ai, que ótimo. Então, vocês podem dar palpites à vontade. Muito bem. E mais gente ainda. A discussão fica melhor, né? Eu vou contar um pouquinho o conto, mas a discussão, sem dúvida nenhuma, fica mais interessante. Então, é um conto de fadas em prosa, é importante que se diga, do Charles Perrault. Ele também, como A Pele de Asno, né? Ele é um conto em versos, né? Mas este é um dos contos em prosa muito importante, com duas moralidades, né? Porque a maneira das fábulas de La Fontaine, que é contemporâneo, coetâneo do Charles Perrault, existem sempre, ao final dos contos, moralidades. E eu aproveito para dizer aqui para vocês uma coisa muito importante, que essas moralidades muitas vezes são negligenciadas e não são lidas, e elas são um elemento essencial do conto, né? Então, nunca faça uma análise de um conto sem refletir sobre as moralidades. Inclusive, existe uma coisa corrente, esse conto tem muitas leituras feministas, né? Várias leituras feministas. E a gente vê de forma recorrente alguns autores e autoras dizendo que as moralidades do Perrault ratificam essa submissão feminina, que elas são muito conservadoras. Nenhuma das duas é nada disso. Eu só queria dizer isso para vocês, é muito importante. As duas são irônicas, são transgressoras e absolutamente não fazem. Então, a briga realmente não é com o Perrault, né, que para uma pessoa do século XVII, então, faz um trabalho bem interessante. Bom,
conto recontado inúmeras vezes, por isso eu disse era uma vez, era outra vez, em diferentes mídias, ópera, cinema, romances da Margaret Atwood, da Amélie Nothomb, da Angela Carter. É uma quantidade realmente de produção, jogos, RPG, quadrinhos, é uma quantidade enorme, então, de representações, de recriações em diferentes mídias. Então, a posteridade do conto é uma coisa surpreendente, porque ela é muito abundante mesmo, é muito vasta, né? Por uma questão, uma curiosidade também que mostra a atualidade desse conto, o pessoal do francês lembra que esse exame da agrégation de lettres modernes e de lettres classiques é um exame na França que, ao fim da faculdade, quando você quer se tornar professor do lycée ou da faculdade da universidade, você tem que passar pelo exame de agrégation, assim como em outras áreas também, né? E ele está no programa, os contos em prosa do Charles Perrault estão no programa de agregação de 22. Ou seja, nós podemos esperar um número enorme de publicações. Por quê? Porque é o momento que o mercado editorial investe nos livros que vão cair, né, para vender livros, enfim, né? Então, eu tenho junto de Le Mur, do Sartre, junto de Cyrano de Bergerac, né? Só clássicos. Então, entra também os contos em prosa do Perrault e da Madame Aulnoy. E quero dizer para vocês também que esse ano, na literatura comparada, tem o Guimarães Rosa, numa tradução primorosa, né? Meu Primo Jaguar, que é um conto lindíssimo, né? Então, a agregação ela aparece esse ano com umas novidades bem bacanas. Finalmente, uma outra prova da força dessa narrativa, desde 1911, diz o Wise, que a palavra Barba Azul, assim mesmo com um hífen, está dicionarizada no Brasil, né? Então, no sentido de homem que se casou muitas vezes ou homem que tem muitas mulheres. Então, esse é o sentido dicionarizado. Vamos para o próximo. Bom, então, vou falar da história propriamente dita. É um conto que tem particularidades bem interessantes. Nem lobo que fala, nem fada madrinha, nem sapatinho de cristal, bota de 7 léguas, nem asno que produz ouro, apenas uma chave mágica que não se consegue limpar quando manchada de sangue, né? Também, diferente de outros contos do próprio Perrault e também fábulas de La Fontaine, eu não tenho uma punição pela transgressão da personagem feminina. A sua curiosidade, que é a sua grande transgressão, não é punida como foram a de Eva, a de Pandora, da mitologia grega, né? A da Eva, que é a grande mulher de transgressora pecadora, né? Que quis comer o fruto da árvore do conhecimento, então é a primeira grande curiosa praticamente da civilização ocidental, né? Aqui não houve punição, né? Outra coisa importante é que o Barba Azul, que seria legal tal Zé, né? Ele tem uma forte presença no discurso social do século XVIII, porque é importante que se diga isso. Esses contos eles ficaram quase esquecidos no século XVIII e eles vão ser reativados fortemente por conta do romantismo, né? Deve-se ao romantismo esse gosto pelo conto de fadas e também pela ilustração de um
artista famosíssimo, que vocês também devem ter ouvido falar, ou visto, ao menos, as ilustrações, que é o Gustave Doré. Ele fez aquelas ilustrações muito conhecidas no século XIX, e isso ativou enormemente, né, a leitura dos contos do Perrault. Então, essa presença no século XIX também se traduz pela circulação dessa narrativa no discurso social, vide a judicialização do personagem em discussões que mobilizaram o tempo, né? O direito à vingança. Vocês lembram que há pouco tempo podia se matar em defesa da honra, né? Isso quer dizer, imagine que isso é coisa do século XX, né? Então, no século XIX, foi toda essa discussão, inclusive a discussão do divórcio também, leis civis, leis limites, o poder do marido, se evocava o Barba Azul nessas oportunidades. E, finalmente, que é o texto que a gente se lembra, né? Que realmente é o clímax da narrativa, o quarto proibido tornou-se uma metáfora recorrente da submissão das mulheres casadas e da violência contra elas. E aqui é só a gente reativar, como diz a Ana Luísa, a nossa enciclopédia pessoal, e lembrar quantos filmes nós já assistimos que a mulher chega numa casa e tem um quarto que ela não pode entrar sob penas de grandes desastres, né? Jane Eyre, que é várias adaptações cinematográficas, Rebeca, a Mulher Inesquecível, eu não vou falar todos porque são muitos, realmente muitos, né? Essa coisa, então, a mulher que entra numa casa e tem um cômodo proibido, secreto. Aqui, então, pessoal, é a história de um viúvo riquíssimo, morador de uma casa suntuosa, que quer se casar, mas tem um problema. Ele tem a barba azul, e isso o torna repulsivo aos olhos das pretendentes. A isso se acrescenta um outro problema, o fato de o paradeiro de suas ex-esposas, sim, porque ele, como eu disse, é viúvo, né? O fato... Não se sabe o que foi feito das ex-esposas, né? Então, esse homem riquíssimo, de barba azul, de aspecto perturbador, vai pedir a mão de uma das filhas de uma dama, sua vizinha. Ele diz qualquer uma das filhas, e consegue que a mais jovem o aceite. Como? Ele convida essa família e os amigos dessa família a passar dias numa propriedade à la campagne, com todos os confortos, riquezas, comodidades, né? E aí as pessoas começam a achar que a barba não é tão azul, que ele é uma pessoa interessante, porque ele foi extremamente gentil e sedutor, né? Uma coisa que a gente não pode nunca esquecer a respeito do Barba Azul é a questão da sedução, porque é um conto sobre a sedução, né? Muito bem, o que acontece? Logo que ele se casa, ele vai fazer uma viagem de 6 semanas, uma viagem para negócios, ele vai ver um processo no interior, e ele vai, antes de partir, dar à esposa um molho de várias chaves que abrem todas as peças da mansão, todas as portas, armários, onde tem riquezas indescritíveis, mas só tem um detalhe. Tem uma chavezinha pequena, que é de um quarto proibido, e ele avisa: se te acontecer de abri-lo, não há nada que não possas esperar da minha cólera. Aí a gente começa a se incomodar. A gente tinha já uma certa impressão das esposas aparecer, aí a gente começa a se incomodar de verdade, né? E o que acontece? A gente todos têm certeza que ela vai abrir esse quarto, né? Que a história é sempre que a transgressão, nenhuma riqueza seria tão interessante quanto o conteúdo desse quarto proibido, né? Então, assim que possível,
A esposa não consegue dominar sua curiosidade e abre o quarto. Vamos passar para a segunda parte, então, da minha exposição, a leitura da passagem dessa entrada. Rapidamente, gente, eu quero falar muito bem dessa tradução de Mário Laranjeira, que é uma tradução absolutamente brilhante e genial, com a qual eu trabalho sempre, né, Ana Luísa, nos cursos nós sempre usamos, né, passamos até o PDF dessa versão, é um livro que ele tem todos os contos, né? Os contos chamam Contos de Antigamente ou Contos de Mamãe Gansa, né? Esse é o nome da coletânea que tem esses contos todos do Charles Perrault. Então, eu vou ler aqui para vocês, quer dizer, Barba Azul partiu, deixou a chave do quarto proibido. Assim que ela pôde, a Madame Barba Azul, eu chamo ela assim porque ela não tem nome, o Barba Azul também não tem um nome próprio, só tem o atributo, como acontece, pequeno polegar, chapeuzinho vermelho, isso é muito recorrente nas fábulas, nos contos de fada de maneira geral e principalmente do Perrault. Então, vamos lá. Foi tão premida por sua curiosidade que desceu por uma escadinha escondida e com tanta precipitação que achou que ia quebrar o pescoço por 2 ou 3 vezes. Ao chegar na porta do gabinete, ficou um tempo parada, pensando na proibição do marido. Mas a tentação era tão forte que não conseguiu superá-la. Pegou então a chavinha e, tremendo, abriu a porta do gabinete. De início, não viu nada, porque as janelas estavam fechadas. Depois de alguns instantes, começou a ver que o assoalho estava todo coberto de sangue coagulado e que esse sangue coagulado refletia os corpos de várias mulheres mortas e dependuradas ao longo das paredes. Eram todas as mulheres com quem Barba Azul havia casado e que havia degolado uma depois da outra, né? Eu tenho aqui uma joia de um fragmento narrativo, porque aqui é quase uma indicação cênica de roteiro de filme para atores, é uma didascalha teatral, né? Porque vocês vejam, é como se tivesse uma câmera aqui e nós estamos compartilhando com ela tudo o que acontece, né? Então ela para, né, ela olha, a gente está cego junto e angustiado, ela abre a janela, a gente fica louco de curiosidade e ela faz esse movimento, né, olhando de baixo para cima. De baixo ela vê um espelho de sangue coagulado. Quem está refletida no espelho? Ela própria. Ela será a próxima. Então, isso é absolutamente apavorante, né? E aí a gente já vê a dimensão fantástica mesmo que tem nesse conto do Perrault e alguns outros contos, mas então é uma coisa totalmente terrível, né? Então, ela faz com o olhar, então a câmera acompanha o olhar e pelas paredes estão as mulheres de Barba Azul. Atenção, não são 7 mulheres, tem várias pessoas que analisam e falam que é 7 mulheres, esse número cabalístico, mas não é. São todas as mulheres com quem ele havia casado. Então, a gente não sabe qual é o número de mulheres, tá? Então, gente, o que aconteceu nesse momento, né? Eu vou, então, rapidamente terminar o conto. O que acontece é que ela deixa cair a chave no chão, a chave se tinge de sangue, a chave mágica impossível de limpar, tem vários efeitos de reais bartesiano, ela usa sapólio, usa areia, né? Não é possível. Barba Azul chega, imediatamente pede a chave e ela protela isso o máximo que ela pode
e até que pela terceira vez ela desce, mas felizmente ela estava esperando a visita de dois irmãos, que eram militares, dragões, cavaleiros, exímios, lutadores, e eles chegam a tempo de salvá-la, que ela já estava com os cabelos pegos pelo Barba Azul, e ele estava com um cutelo, um cutelar, né, para cortar o pescoço da esposa. Eu gosto de ressaltar sempre duas coisas. Barba Azul não mora em castelo, ele mora numa casa muito rica. E ele vai executar a mulher com o cutelo. Essas marcas são extremamente importantes. Barba Azul não é nobre, ele é um burguês enriquecido, que era uma coisa que já no século XVII um nobre nunca usaria o cutelo e um nobre moraria num castelo, né? Então, termina como esse conto, gente? Os irmãos matam o Barba Azul de uma maneira violenta, ela vira a única herdeira, porque ele não tem família, ele matou todo mundo, e ela é a única herdeira, e então ela encontra um casamento excelente para a irmã, compra patentes militares para os irmãos subirem de posto e se casa com ela própria, com uma pessoa a quem ela amava e era correspondida, né? Então, ou seja, a moral da história, quando ele diz assim, olha, cuidado com a curiosidade, c'est un vilain défaut, é um péssimo defeito, a gente fica entusiasmado, mas no fim a gente vê que não vale a pena. Não, vale a pena. Tudo isso aconteceu, esse happy end dela se deve à curiosidade e ela é rusée, né? Ela é uma pessoa da artimanha, ela faz ele esperar até os irmãos chegarem, né? É uma heroína já com traços de uma heroína moderna. Ela, como se diz no Rio Grande do Sul, ela dá a volta no Barba Azul, né? Então, é assim que termina a nossa história. Eu, então, vou para a próxima parte agora, Ana Luísa, para a gente, antes de entrar no objeto da análise, eu queria só que vocês vissem isso. Isso aqui a Ana Luísa vai adorar, porque, bom, as transposições midiáticas são analisadas à luz de várias teorias. Uma que eu uso particularmente é a da Raevski, né? E aqui, então, a gente está vendo a primeira versão ilustrada de que se tem notícia de Barba Azul, que é um manuscrito anônimo de 1695, ou seja, 2 anos antes da publicação do conto. Porque essas histórias, elas são populares, elas circulavam enormemente, né? E aí é absolutamente maravilhoso que você já tem aqui, né, Ana Luísa, aquilo que você sempre fala, né, separando aqui a hora da execução, né, da chegada dos irmãos cavalheiros, e, bem interessantemente, eu já tenho aqui um castelo. Esse ilustrador não é fiel, entre aspas, ao conto, e já coloca um castelo, que é uma coisa que a gente vai ver que é essencial em muitas leituras do Doré e da nossa própria Anabela Lopes, né? Então, veja que antiga já essa necessidade de traduzir a narrativa escrita em imagem. A gente sabe que é quase desde a arte parietal, mas no caso desse tipo, já com essas divisões para a gente realizar a sequência, né, realmente se trata de uma coisa muito antiga. O próximo. Eu tenho aqui também outras duas bem antigas. Esse é um filme de 1901, do Georges Méliès, que é um diretor, ator, cenógrafo, absolutamente genial,
dos primeiros tempos do cinema, né? Ele fez 140 curta-metragens, esse filme tem 10 minutos de duração, né? E vocês vejam que fantástico o realismo dessas mulheres aqui penduradas. Eu tenho aqui a mancha de sangue coagulado no chão e eu tenho o instrumento e o lugar para se fazer a execução. Não sei se vocês estão vendo. Esse filme está disponível no YouTube, que é a alegria da nossa vida, né? Que trabalhamos com filmes e coisas, né? Ou seja, 1901. Aqui, em 1936, essa foi a última recriação em imagens que eu encontrei. Isso aqui é um dos primeiros filmes curta-metragem de animação da França. O Jean Painlevé é um grande artista, era um cara das áreas das biológicas, e ele fez esse filme, gente. Os personagens são todos com massa de modelar. E a câmera era um sistema. Primeiro, que ela tinha essa cor muito forte, e segundo, que era uma câmera que captava imagem por imagem. Né? Vocês imaginem o trabalho que deu para fazer isso, e Ana Luísa vai gostar, porque é uma opereta, né? Vai cantando e vai acontecendo, e assim, é extremamente criativo. Para vocês terem uma ideia, ele faz aqui, isso aqui, o que é isso? Esse povo todo saindo, né? Não tem nada disso no conto. É o seguinte, ele usa fatos históricos da Idade Média, e aquela viagem de negócios do Barba Azul, na verdade, ele foi lutar contra os sarracenos. Tá bom? Então, é uma grande mistura, né, que ele faz, e também é uma maravilha, gente, porque está disponível no YouTube, né, integral, e ele foi remasterizado em 1955. Não, 1995, é super recente. Então, é bastante interessante, então, um filme de animação, né? Então, vocês veem o fascínio que esse personagem tem, né, sobre os artistas, os criadores, né? Na próxima. Bom, e aqui, finalmente, rapidamente, a gente não pode, porque já são 15 para 7, meu Deus. As transposições midiáticas, o terceiro grupo que eu queria mostrar, são justamente as do Gustave Doré, que são, portanto, de 1862, segunda metade do século XIX, auge do romantismo. E aqui vocês veem, né? Tem mais uma, eu escolhi essas 3 porque eu acho que elas são as mais interessantes, no sentido aqui. Outro castelão inteiro, eu vejo aqui o castelão, eu tenho aqui uma floresta, eu tenho aqui cavalos, eu tenho esse ambiente todo cheio de claro obscuro, como isso aqui, né? São imagens riquíssimas que foram analisadas ad náusea. Aqui tem aquela famosa diagonal que corta o quadro em 2. Aqui está o mal, com o Barba Azul do lado esquerdo, e aqui está a mocinha frágil, e no meio, numa coisa fálica, ele está inserindo a chave entre as mãos da moça, né? Então, Doré é uma pessoa absolutamente genial também, e aqui a gente tem que dizer, é impossível não ver traços do gótico. Esse castelo é gótico, essa floresta é gótica, né, gente? Esse ambiente meio decadentista, inclusive, né, é fortemente marcado pelo gótico. O Doré fez mais de 30 ilustrações, então tem de vários contos, né, e ele fez 4 ilustrações do Barba Azul. Então, vamos rapidinho para a gente chegar na nossa história. Fiquei me lembrando da última palestra, que ela disse isso, né? Que como o tempo correu rápido, realmente. Então, aqui temos Barba Azul,
adaptação e ilustração de Anabela Lopes e tradução de Susana Ventura. Eu tenho aqui 2 elementos paratextuais importantes. Essa é a capa do livro, tá? Então, d'entrée de jeu, eu não vou ter surpresa nenhuma, porque ele está na capa. E ele assume uma forma que é totalmente diferente de tudo que eu já vi de Barba Azul até hoje. É uma forma bastante peculiar, a gente vai falar nela. Outra informação que eu tenho do título é que ela corta o A e faz um amálgama que, em francês e em inglês, não é nada demais. Mas em português e em espanhol, a gente não usa Barba Azul tudo junto, né? Ela faz uma coisa diferente para nós, né? O Bluebird é junto, né? O Barbe Bleue tem separado, com aspas, junto, mas aqui isso é importante para nós. Então, eu aqui, muito interessantemente, eu tenho uma porta no formato de um caixão, né? Então, essa porta a gente já sabe qual é, nós que já sabemos exatamente de que cômodo é essa porta, né? Então, aqui ela escreve baseado no conto de Charles Perrault. Ela dá, isso é muito comum quando se trata de uma transposição midiática, né? E essa aqui é a falsa. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Não, porque, assim, lembram que a primeira é só o título. A segunda é que vai ter o título, o autor e o nome da editora, né? É a falsa... Ai, já lembro. Então, está todo mundo já extremamente intrigado quem é esse Barba Azul, né? Vamos para a próxima. E aqui a gente tem mais uma figura do Barba Azul, né? Então, aqui eu vou me deparar com um personagem. Primeiro, bom, eu vou fazer uma coisa teórica muito rápida, antes de começar a falar porque eu não posso simplesmente começar a falar das figuras, né? Como qualquer linguagem, o campo visual se compõe de regras e usos, pressupostos e variantes, registros e modos de expressão que situam a imagem dentro de um horizonte amplo de significação que requeriria, para sua decodificação, um aprendizado específico. Isso é uma citação que eu faço de um artigo, Ramazina e Girardi, sobre uma adaptação de Romeu e Julieta, né? Isso é absolutamente fundamental para a gente entrar na análise de um livro ilustrado, né? É reconhecer que você tem 3 sistemas narrativos que acontecem junto. Você tem o texto propriamente dito, você tem as ilustrações e você tem o projeto gráfico, e tudo isso se entrelaça para produzir sentido, obviamente, de uma maneira complexa, que exige que a gente, então, faça análises desde signos visuais, signos icônicos, formas, cores e iluminação, composição, diagramação, textura, o suporte. Tenho aqui um livro de 20 centímetros de largura, 31 centímetros de comprimento, de 40 páginas. As páginas são duplas, é pena que isso a gente não vai poder ver porque eu não fotografei o livro, né? Mas aí eu vou contando para vocês, né? E enquadramento, né? Exatamente como no cinema, foco, né? Perspectiva, tudo isso é uma coisa. O que eu vou fazer aqui é uma mera descrição, nem isso, um comentário de algumas figuras, que seria mais ou menos o primeiro passo para a gente entrar nessa análise de fato, né?
que requer, como diz Ana Luísa e o Zé, eu não falei os sobrenomes, Ramazina Girardi. Então, essa análise pressupõe todo esse cuidado, né? Então, gente, o que eu vou ter aqui, né, nesse livro? Não há delimitação. Bom, primeira coisa, fundamental, todas as páginas são duplas. Não há delimitação entre imagem e texto. Em geral, você, numa página, tem 3/4 de imagem e 1/4 de texto. A imagem tem uma relevância muito superior ao texto, né? Então, é interessante que a gente tem espaços vazios, é interessante como o efeito, para mim, de leitura é uma leitura mais lenta, né? Porque parece que a imagem ela me capta de uma tal forma, eu vou sendo envolvida por essa barba, envolvido por esse universo totalmente obscuro, de cinza, preto, né? Predominante, e com essa cor muito, muito importante, muito marcante da barba azul, né? E isso acaba também contribuindo para o suspense que se cria, que é importantíssimo nessa narrativa, né? Gente, então, é interessante que a Anabela Lopes, ela deu várias entrevistas, esse livro foi premiado no exterior, traduzido em várias línguas, premiado no Brasil também, e até o Jabuti premiou. O que acontece aqui é que ela deu várias entrevistas falando sobre a inspiração dela. E isso é interessante e não é, né? Porque às vezes a palavra do autor tem essa autoridade e tal, mas só que não, o livro é nosso, né, gente? Não vamos esquecer que agora o livro caiu nas nossas leituras, né? Então, a primeira coisa que ela fala, e aí a minha primeira discussão, ela disse assim: esse amálgama Barba Azul, o que ela queria com isso? Um homem animal, um homem monstro, daí a alteração do título para a Barba Azul. Na verdade, ele é mais uma energia do que uma pessoa. Se vocês prestam atenção nas imagens, ele não tem um final, ele não tem delimitação, vocês veem? Aqui ele nunca é, em nenhum momento do conto, delimitado. O corpo dele vai mudando, a barba dele também é um bicho homem, né? Então, ela vê marcas antropomórficas, e a minha análise foi no sentido de discordar dela. Eu não vejo marcas antropomórficas nesse homem. Eu acho que ele é muito mais que isso, ele é uma energia, mas o que a gente tem aqui, né, de antropomórfico? Uma mão que é quase de um réptil. Ela tem uma posição esquisita, é só essa mão. Quem faz todos os movimentos que parece uma cobra é essa barba, que flutua. Esse homem também flutua. Esse homem tem roupas muito estranhas que parece que elas estão em escombros. Esse homem é o castelo, e o castelo, para mim, me parece que é esse homem. E todo esse invólucro, para mim, ele guarda essa barba. Isso aqui, para mim, é uma espécie de armadura onde se guarda essa barba, né? E então, claro que vocês vão ver que as cores importantes são o azul, né? É muito importante essa questão da cor. Azul, cor complexa, evoca frieza, insensibilidade,
é a mais profunda das cores, cor que desnuda a terra, o verde, para deixá-la nua e gelada, né? Existem significados ambivalentes. Aqui também a gente pode lembrar também uma coisa interessante, eu digo sangue azul. Ele é um burguês, mas isso é azul, né? Vocês veem, há muitas relações que se pode fazer dessa, vamos dizer, armadura, né? Você vê, tem falhas, tem... Bom, então, vamos para a próxima. Isso aqui é muito interessante, porque vocês sabem que no livro tem a capa, né? E uma contracapa, é essa página que é colada nessa parte de dentro da capa. As duas contracapas seguidas desta folha aqui é essa imagem da Barba Azul. Nós estamos entrando num livro que é como se nós estivéssemos entrando e, no fim, nós vamos tentar sair da barba. Vocês entendem? As duas saídas do livro, elas estão ocupadas, tapadas por essa barba, né? E isso aqui se chama guarda, né? A guarda é essa coisa colada na parte de trás da capa e da contracapa. Então, o azul impera aqui, né, desde esse momento. Vamos para a próxima. E aqui chegou Madame Barbe Bleue, né? Aqui a gente está vendo ele não mais voando, mas ele está próximo. Uma das coisas também que se analisa muito na análise, que se estuda muito na análise da ilustração, é a coisa proxêmica, né? É a distância entre os personagens, né? Isso é extremamente importante para a ilustração. Então, eu tenho vejam a barba, né? É a barba que envolve, é uma coisa interessante, porque isso aqui é um momento feliz. Eles acabaram de casar aqui, né? Ela está sempre vestida de vestido de noiva. É uma imagem dessa fidelidade, que o vestido de noiva dela parece um croquis de grande costureiro. Vocês vão ver os vestidinhos croquis, cinturinha, manga bufante, lese, transparência, né? Esse cabelão, né? Brinco, é a mulher querendo casar, né? Uma coisa super representativa, então, desse papel dela. E aqui, gente, eu vou trazer uma outra coisa que, aproveitando, e aqui eu concordo com ela, porque é absolutamente evidente, Anabela Lopes diz: se eu tiver que marcar uma referência puramente visual, seria o movimento expressionista, mais precisamente o expressionista alemão, sobretudo a sua manifestação dentro do cinema, a dança e o teatro. A referência dos filmes Metrópolis, de Lang, Nosferatu, do Murnau, e O Gabinete de Dr. Caligari, do Vinha, né? E aí, passa para o próximo, Ana. Eu trouxe para vocês a comprovação do que o que ela diz é verdade, né? Então, aqui vocês têm... Esse ela não citou, mas é muito forte, né? A Morte Cansada, do Fritz Lang. Vejam aqui a nossa porta, que aqui vem de novo no Nosferatu. A porta está em todos os corredores, né? Está nas janelas e tudo. Eu tenho aqui o Gabinete do Dr. Caligari, que tem uma figura feminina que lembra muito essa figura azul diáfana, né? Então, aqui ela realmente nos ajuda com isso, né? E eu, por minha conta, porque ela não falou, e para mim isso está no que eu quero desenvolver para fazer a leitura desse personagem, que para mim não tem nada de antropomórfico, que é uma máscara tribal. E eu acho que existe uma relação entre o rosto dele
é indiscutível que tem marcas da máscara tribal. E aí tem toda uma coisa que eu estou elaborando, né? Porque vocês lembram, o xamã ele usa a máscara tribal quando ele quer mudar de essência, ele quer esconder uma essência, então ele põe a máscara, né? Para mim é exatamente o que acontece aqui nesse personagem. A essência, o que está dentro, é a barba. Só que esse cara, ele está nas paredes, as texturas todas do castelo se confundem com ele, né? Ele é uma totalidade, né? E aí, bom, os outros vocês viram bem evidentes, né? Dos filmes, assim, principalmente esse do Wiener, tudo em ângulos. A gente não enxerga nada do castelo nunca. É tudo aos pedaços, não é totalidade de nada, né? Não, aí o próximo, Ana Luísa. Uma outra ilustração que é belíssima é a única imagem que eu tenho do castelo do Barba Azul. Ou seja, ela também é fragmentária. Não tenho o teto, não tenho a entrada, não tenho o lado. Eu tenho aqui uma torre, que é importante até na narrativa do conto escrito, né? Que uma irmã dela vai tentar pedir socorro subindo nessa torre, mas assim a perspectiva é esquisitíssima, né? Eu tenho aqui, não é a floresta do Doré, eu tenho campos gelados, né? Uma paisagem gélida, tá? E então, e aqui essa figura estranhíssima que é o nosso personagem, é o Barba Azul, vocês estão vendo ele, né? E aí, de repente, ele ficou bem pequenininho. A janela é extremamente maior que ele. A Madame Barbe Bleue, ela virou uma formiga. Se ele está desse tamanho na janela, ela ficou mínima, né? Então, é bastante estranho como proporção, como perspectiva, né? E aí a gente vai para frente. Aqui chegou o nosso texto, né? A hora. E então, nesse momento, a gente vai ver algumas coisas diferentes, mas que criam significações, criam novas camadas, vamos dizer. Por quê? Primeira coisa que vocês devem lembrar, eu li que ela desceu a escada tão rápido que ela quase quebrou o pescoço 2 vezes. Não se desce escada aqui, se sobe a escada. E a gente sabe que na simbologia, principalmente do gótico, subir escada e descer escada são 2 coisas muito diferentes, muito diferentes. Eu, quando desço a escada, eu vou para a perdição, eu vou para baixo, eu vou para o medo, eu vou para... Subir a escada, e é interessante que parece ter um vento aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver essa textura de vento em oposição a ela, e aqui está esse quarto esquisito, e esse aqui é o quarto proibido do Barba Azul, porque está azul. Vocês veem, o castelo é tudo isso, não tem móvel, não tem coisa nenhuma, e ela vai, então, corajosamente subir lá. E aí, no livro, aparece exatamente assim, na página, uma página dupla, que tem essa chave, a chavinha, e tem ela aqui, né? E a chave, como vocês viram, ela tem essa característica de se manchar. A nossa chave aqui é um pouquinho mais complicada, está difícil de ver aqui pela ilustração, ela tem uma textura aqui, né? E aí, o que eu espero depois de ler o livro? Eu vou chegar na porta.
Vou parar, vou pegar a chave, vou entrar, tudo escuro, abro a janela, né? Então, vamos subir com ela, né, gente? Uma maior expectativa, né? E aí, Ana Luísa... O que a gente viu aqui? Eu tenho aqui quase uma pintura primitiva, né? Eu tenho aqui o chão do espelho de sangue coagulado. Eu tenho aqui o rosto de várias mulheres, se vocês olharem, né? Eu não estou com a coisinha aqui apontando, né? Mas se vocês olharem, parece o Grito do Monte, né? Todas com aquela boca aberta, né? Interessante, porque as mulheres não se diferenciam uma das outras, é praticamente o mesmo rosto, é o mesmo grito. E aqui, gente, na parte central superior aqui, isso, Ana Luísa, o que eu vejo aqui é um rosto de aranha. O rosto de aranha que tem as teias segurando todas essas mulheres, né? E ela se viu. Então, o que eu tenho aqui de absolutamente transgressor em relação ao conto, mas que cria um efeito espetacular, é porque ela não entra com calma. A gente é jogado, a gente não foi preparado, não teve aquele respiro, a hesitação, abrir a janela. Não, você é jogada nesse horror, né? E aí o livro, tomado totalmente por preto, cinza e azul, né? Ele entra com esse vermelho vivo, né? O vermelho também é outra cor polissêmica, né? Cor do fogo, do sangue, símbolo fundamental do princípio da vida. O vermelho escuro é noturno, ele representa as pulsões sexuais, o mistério, a libido, a proibição, e também esse sangue escuro é da fêmea. Isso eu peguei no dicionário de símbolos do Chevalier, que é aquele mais tradicional que tem, né? E é uma quantidade enorme de sentidos que tem tanto o azul quanto o vermelho, né? Então aqui eu vejo, né, esse horror e ela no meio, essa aranha, né, que esse animal, né, que também significa o Barba Azul, né? Então é uma coisa absoluta, esse primitivo parece, eu pensei um pouco aquelas pinturas do Jackson Pollock, sabe? Que ele pintava no chão, fazendo coisas assim, né? As cores todas assim, né? Realmente é um quadro primitivista impressionante que ela consegue fazer. E aí a gente vai ter que sair do quarto, né, gente? Vamos lá, Ana. Aí eu tenho o rosto dela. Esse rosto é extremamente importante para nós, porque é o seguinte: vocês viram que essa chave ela se abriu aqui? Essa chave tem um olho, né? Então, a Lopes, ela escolhe, ao invés de manchar a chave de sangue, embora ela conte que a chave caiu e foi manchada de sangue, ela não ilustra isso. Isso está só no texto dela. O que ela a marca da chave, né, é uma marca de um olho que tem tudo a ver com esse olho, né, da esposa, sendo que o sangue não está na chave, o sangue está no olho. Né? É bastante interessante, e aí isso aí vai levar a gente
para uma leitura justamente de que esse gesto da esposa é um gesto de subir escada, é um gesto de coragem, é um gesto para ver. Então, a chave, nunca mais, como o sangue não vai sair, os olhos nunca mais vão se fechar. Né? E então ela tem uma leitura depois que é bastante interessante. Bom, aí tudo acontece exatamente como no conto. Chegam os irmãos, matam o Barba Azul. Eu queria muito ter mostrado tudo, porque a morte do Barba Azul é um espetáculo. E mostra essa coisa, ele tem uma coisa orgânica de ocupar os espaços, ele está no castelo inteiro, tem várias coisas azuis, é extremamente inquietante isso, né? Aí ele faz tudo isso e é morto, e a última imagem desse conto é a Madame Barbe Bleue. Eu não botei, Ana Luísa, porque eu não quis dar spoiler, eu tenho que as pessoas vão ver. Assim, ó, pode dar o próximo que a gente já vai comentar para fechar. O que ela faz é uma homenagem às mulheres. Ela enterra as mulheres naquele campo gelado, com uma flor vermelha em cada tumba, tá? Então, ela muda completamente de aspecto. Ela solta os cabelos são pretos, e ela se veste assim, tipo cabelo de mulheres que correm com os lobos, né? Nessa onda de a mulher, e ela se veste de preto, né? E ela está descalça. E aí termina assim. E a camada interessante também, vocês veem que interessante, é que o pessoal da Argentina, inclusive, tem um trabalho publicado também por uma professora da UERJ, naqueles Dialogartes, que ela faz uma análise da ditadura militar e acha que o conto também se refere à ditadura militar da Argentina. Né? Então, vocês veem que é uma reativação do conto absolutamente extraordinária, né? E aí, assim, para concluir, para a gente voltar para o nosso aspecto do fantástico, e também foi super bom para mim ter apresentado, porque várias pessoas já falaram disso, né? Então, aqui a gente vai fazer talvez mais uma constatação, como já disseram, né? Que o termo gótico começa praticamente com esse primeiro romance gótico, publicado em 1764, O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, né? E, a partir daí, certos elementos-chave do gótico, conforme foram popularizados, principalmente pelos ingleses no século XVIII, e vão entrar com tudo no século XIX, romântico francês, eles vêm se propagando. Né? E aqui vejam, recorrente, uma heroína frágil e curiosa, tem em todos. Né? Um homem mais velho, rico, poderoso, né? Enigmático e atormentado. Eu queria dizer para vocês que eu também não tive tempo de comentar isso, mas o Barba Azul da Anabela Lopes é atormentado. Ele, quando tem momentos, inclusive ele na janela ali solitário, olhando, né? Ele tem umas nuances bastante interessantes também, este homem. Este homem não, esse ser. E o espaço labiríntico do castelo, que sem castelo não tem gótico, né? Tudo gravita em torno de um castelo. A ação, os personagens ligados a ele por fios invisíveis, isso é totalmente verdade no caso do Barba Azul, esse Barba Azul. Lugar de ignorância e de opressão. É o símbolo dos labirintos da alma humana e do mal que a habita. Um quarto proibido que esconde o passado, quase sempre, né? Segredos perturbadores e violentos.
Então, eu tenho todos esses elementos reproduzidos aqui, né, nesse livro ilustrado, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, e vou aproveitar que eu tenho 10 minutos. Gente, aqui estão as referências, né? E, Ana, só pula o próximo, que não tem propriamente a ver com o nosso assunto, mas toda oportunidade que eu tenho de falar com gente de letras, eu gosto de trazer esse problema, né? Porque desde que eu comecei o pós-doc e eu comecei a aplicar isso nas escolas, né, e com os alunos, uma preocupação que eu já tinha é cada vez maior, né? O Wilhelm Bremen é um grande autor de livros infantis, aí de São Paulo. Eu tenho a impressão que ele é de Israel, se não me engano, mas ele é traduzido no mundo inteiro, os livros são geniais, né? E ele tem uma reflexão muito legal, ele fez doutorado em educação, em mestrado, e fez psicologia na PUC, e então é um cara bem interessante, na minha opinião. Numa sociedade cada vez mais acelerada, na qual a infância se vê banhada diariamente com linguagens mais empobrecidas de sentido, a literatura, assim como a música e outras expressões artísticas humanas, sucumbem a olhos vistos a uma ideologia mercantilista, coisificadora e principalmente politicamente correta. Não incitam desejos, os abafam, querem apaziguamento, não pensamento que nasce do conflito de ideias. Buscam esconder e não desvelar. Ogerizam o mistério, querem o plano, o reto, não o circular, não a espiral. A literatura infanto-juvenil de qualidade não garante a felicidade nem a conquista de bens materiais, mas possibilita que nossa mente se torne mais flexível e livre, capaz de compreender a complexidade do mundo visível e invisível, contribuindo para que possamos despertar de uma ilusão devoradora da nossa própria alma. A gente viu isso quando, no curso de pós da Ana Luísa, das narrativas midiáticas, a gente pediu um trabalho que eles escolhessem qualquer transposição midiática do Barba Azul. Vieram desenhos do YouTube, que é uma coisa assim que é desesperador, porque se anulou tudo. O Barba Azul é camarada, o Barba Azul ressuscita Vocês entendem que isso, a gente sabe de tudo que tem a ver, o motivo da permanência do conto de fada, que são esses conflitos que a gente tem e tem que se acostumar a ver nos outros, mas também em nós. Esse lado invisível, a gente suspeitar que tem um lado invisível, e isso me parece que é uma maneira bem bacana de começar a ver isso como criança, né? Então, assim, eu acho que o politicamente correto ele tem razão de ser em várias circunstâncias, mas quando ele promove a higienização dos contos de fada, ele está destruindo uma narrativa que é muito importante na nossa vida. Era isso, gente. Ai, deu tempo. 7 minutos antes. Não dava mesmo para botar o conto todo, né? Muito obrigada, Maristela. Excelente explanação, excelente final. Com certeza. Há uma necessidade, parece que, de apaziguar os conflitos, como se a gente pudesse apaziguar o mundo para as crianças, né? Então, assim, é uma tentativa tão desesperada de transformar a vida em um conto de fadas da Disney. Num conto de fadas ruim, né, Da Malu? Disney.
mal construído, né? E as crianças, na verdade, elas precisam disso para crescer. A gente não cresce sem dor, a gente não cresce sem problema, né? Então, é muito complicado. Eu dei um curso sobre o Victor Hugo e foi muito interessante porque eu pedi aos estudantes que lessem o Notre-Dame de Paris, que é, digamos assim, o germe do Corcunda de Notre-Dame da Disney. Né? E foi muito interessante, porque eu pedi a eles que fizessem um diário de leitura. Então, o choque que os estudantes levaram, muitos levaram, quando perceberam que a narrativa era completamente dispar, né? Que não tinha nada a ver, o final da Disney era o final Disney. Não era o final que o Victor Hugo havia proposto. Né? Então, é muito, muito complicado quando você tenta apaziguar mesmo. Né? Isso não funciona. Porque a criança sai para o mundo e o mundo não vai dizer sim a ela o tempo todo. Então, esses contos de fadas, na verdade, eles servem para ir ensinando a criança de que as coisas não são tão douradas quanto a gente gostaria, né? Que a vida não é filme, como eu brinco com as meninas, né? Não citando Paralamas do Sucesso. Mas é muito interessante. O susto, né? Eu tenho um sobrinho que agora já é grande, e ele cantava Não Atire o Pau no Gato. E eu falo, gente, para tudo. Para tudo. Que tristeza, meu Deus. É isso, né? E aí é muito complicado argumentar com algumas pessoas sobre isso. Né? Lembrando sempre que a gente sabe que o Perrault escreveu esses contos eram lidos, eles eram contados para crianças, mas eles foram a priori lidos para adultos, né, na corte. Então há uma necessidade também de trazer à luz esses conflitos que já circulavam em uma narrativa oral para uma forma ancestral, né? Nem se sabe aonde, né? Sim. Sim. E aí você pega uma tradição de 300 anos e apazigua, tira todas as nuances, né? Como se a vida fosse branco e preto. Simples assim. E fora, gente, vamos combinar, que chatice. Você imagina você perder a oportunidade de ver essa confusão das mulheres aí, ver tudo direitinho, todo mundo dançando e tudo, né? As crianças não estão interessadas nessas histórias higienizadas, né? Não mesmo. Isso além de tudo, quer dizer, além de tudo, é literatura ruim e a criança se dá conta. Sim. Agora eu queria falar um pouquinho da adaptação, né? E dizer como a autora trabalhou de forma espetacular com as cores, né? Ela soube explorar muito as cores, o que é importantíssimo para a imagem. E aquela primeira imagem, eu acho que é uma imagem, a primeira que você mostrou do Barba Azul, que parece que ele está voando, com a cabeça para baixo, e para mim, pareceu também que podia ser a mulher para cima, com o cabelo representado pela Barba Azul, e toda aquela roupa também poderia ser da mulher, e mesmo a mão poderia ser uma mão mais feminina, né? Uma mão menor. Então, ela joga fabulosamente com a imagem, né? Ela explora a imagem de um modo fantástico. A Cláudia, pode falar. Parece que o corpo dele está em rotação, né? Ele pode ser visto para cima ou para baixo. É muito incrível. Muito incrível. Não, na verdade, é só uma impressão mesmo que eu gostaria de compartilhar. Naquela página vermelha, quando abriu, me deu a sensação de caleidoscópio. Sim. E aí me remeteu que, enfim, quando eu era criança, que eu brincava com essas coisas, me dava um pouco de tontura, sabe? E eu acho que tem a ver com essa sensação de entrar no quarto proibido, sabe? De se ver perdida ali, sem saber muito bem onde começa, onde termina. Sabe? Perfeito. É meio prisma, né, gente?
tem uma coisa de prisma. Aliás, em outros lugares também eu vi prisma, e são as coisas angulosas do expressionismo alemão, né? Mas é perfeito, eu não tinha pensado na figura do caleidoscópio. Bárbaro, bárbaro, muito obrigada. Outra coisa que me pareceu foi quando a gente vê uma imagem refletida no olho de uma mosca, que também faz isso. Isso, o prisma, que ela difrata, né? Agora, a sua interpretação também em relação à Barba Azul, que está no começo e no final, e a ideia de que você só consegue penetrar nessa história se você passar por essa Barba Azul, genial. Maristela, por aí. Gostei muito. Ai, que bom. Fico muito feliz, gente. E é muito legal as pessoas verem, porque elas vão vendo outras coisas, né? E porque, gente, é riquíssimo. Ela trabalha com textura. As bordas do castelo parecem uns hieróglifos. O nível do detalhe é uma coisa assim espetacular. E a imagem tem esse lance também, desculpe, Malu, a imagem tem esse lance também de que você tem dois olhares, né? O primeiro olhar que você pega tudo e o segundo que você começa a perceber o que está dentro da imagem. Isso é Sim. A imagem consegue trazer para um texto narrativo, né? Algumas coisas que são próprias dela e que vão acrescentando sentido à primeira ideia, né? Então, a transposição acaba explorando coisas que a gente, às vezes, não vê no texto verbal, né? Na linguagem verbal, que é uma coisa bem legal. E ainda que a gente veja que é uma adaptação e que traz muitos elementos novos para a ideia primeira, é um texto, né, um produto que está dialogando, de fato, com o texto lá de partida, né, com o texto do Perrault. Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu noto, quando o autor digamos, da ilustração, né, é o mesmo autor do texto. Isso parece também que favorece uma concentração de significados que é muito interessante, né? Então, quando a gente pega a ideia que ela tem e como ela vai viabilizar essa ideia nesse suporte, é muito interessante, porque é como se ela tivesse tudo concentrado. E é uma imagem panorâmica, mas muito microscópica também. Isso eu acho perfeito, porque aí a gente vê o quanto o fato de ser a mídia livro é que dá para fazer isso que ela fez, não é, gente? Isso aí, no cinema, seria bem diferente, Totalmente. Né? Então, assim, essa coisa dessa surpresa, que eu fico pensando no Barba Azul, ela entrando devagarinho, isso aqui, pá, eu caio, eu viro, caio, é uma coisa que é a mídia, e essa jogada, né? A gente é jogada nisso aí, e assim, tudo isso, eu tenho a impressão que ela usa silêncios, né? Tem muitas partes que não tem nada escrito e não tem, né? Então, o que imprime o ritmo do negócio é a programação visual mesmo, é a diagramação. Então, é aquele tipo de transposição que a mídia escolhida é fundamental. Ela significa muita coisa, né? Maristela, não sei o quanto você é fã da Raevsky, mas esse livro está um prato cheio para a questão da representação do Ellison, né? Né? Tá. Daí, isso aí é o que eu vou fazer. O que eu estou fazendo, assim, eu estou quase morrendo de tanto escrever, porque não acaba mais as coisas. Eu vou escrever tudo, e aí você me ajuda a ou delimitar isso em 2 textos, e me ajuda a fazer a introdução da parte teórica, tá? E de uma orientação boa.
Então, porque... Como é bom ter um orientador, gente. Não estou orientando nada, estou só supervisionando. Orienta sim, ela só finge que não orienta. Mas essa questão de representação no produto de mídia é importantíssima para isso que você está fazendo. Eu acho que a gente pode conversar assim, nas nossas reuniões sobre isso. Tá, legal. Bom? Tá ótimo. Então, muito obrigada, Maristela. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Foi super bom. Super bom. A gente se vê a semana que vem, né? Com certeza. Fechar com a nossa querida Josi, que eu estou vendo que ela está aí. Que também está aqui. Tá Muito aqui, obrigada, Maristela. Muito obrigada a todos que participaram. Foi incrível mesmo. Que bom, meninas, que bom. Nem sei se tem um menino aí. Tem o Gustavo e o José Luiz. Obrigada, pessoal. Então, muito obrigada. Então tá, gente, uma boa noite. Boa noite, gente. Nos falamos. Beijo. Tchau.